A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a epidemia que envolve o novo coronavírus na China constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Um surto sem precedentes. Palavras do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Tedros Adhanom anunciou a decisão depois de mais uma reunião do Comitê de Emergência, a terceira entre especialistas independentes em uma semana. O diretor-geral da OMS disse e repetiu que a medida não foi por desconfiança em relação à China. Nossa maior preocupação é o potencial de o vírus se espalhar para países com sistemas de saúde mais fracos e que não estão preparados para lidar com isso, explicou. Ontem, ele mostrou preocupação especial com os casos de transmissão do novo coronavírus entre humanos, fora da China, o que já tinha sido registrado na Alemanha, no Japão e no Vietnã. Hoje foi a vez de os Estados Unidos anunciarem a primeira contaminação de pessoa para pessoa em território americano. Ao anunciar a emergência de saúde pública de interesse internacional, o diretor-geral da OMS ressaltou que o mais importante são as recomendações do comitê para impedir a propagação do vírus. Tedros Adhanom pediu que todos os governos implementem medidas baseadas apenas em evidências. Não há razão para medidas que interfiram desnecessariamente em viagens e no comércio internacional, destacou. Vários países já desaconselharam seus cidadãos a fazerem viagens não essenciais para a China. É hora de fatos, não de medo. Da ciência, não de rumores. Da solidariedade, não do estigma, cobrou o diretor-geral da OMS. A Organização Mundial da Saúde só tinha declarado emergência global em outras 5 ocasiões antes, com o vírus H1N1 em 2009, com o ebola no oeste da África em 2014 e na República Democrática do Congo em 2019, com a poliomielite em 2014 e com o vírus da Zika em 2016. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países, com 212 mortes. Um casal chinês suspeito de estar infectado com o novo coronavírus e mais de 6.000 passageiros sem poder desembarcar até que todos fossem examinados. Aconteceu na Itália e dá a medida de como o mundo está reagindo à epidemia. Às vezes com fúria, como na Coreia do Sul, onde o ministro do interior foi atacado com ovos quando visitava a cidade a 80 quilômetros da capital Seul, que vai receber em quarentena 700 sul-coreanos que estão retidos em Wuhan. Há moradores que são contra, temem ser contaminados, mas o governo disse que não vai abandonar os cidadãos que estão na China e que é tempo de tomar medidas extremas, e manteve os planos de retirada. Só estrangeiros podem deixar Wuhan e com autorização da China para que os aviões fretados pousem, o que gera atrasos, como na retirada dos britânicos. Aqui no Japão foram confirmados hoje os primeiros casos fora da China de pessoas infectadas que não apresentaram sintomas. Um homem e uma mulher que estavam no primeiro voo que saiu de Wuhan para Tóquio. Um terceiro passageiro tinha febre e o exame confirmou a presença do vírus. Um segundo voo pousou também nesta quinta-feira na capital japonesa. 13 pessoas relataram desconforto ou mal-estar, mas ainda não houve confirmação da contaminação. Mais de 400 japoneses foram repatriados. Tomar medidas para não deixar que o vírus se espalhe é nossa prioridade agora, disse o primeiro-ministro Shinzo Abe. Mais 2 países asiáticos confirmaram os primeiros casos, Índia e Filipinas. Se sair da China não tem sido fácil, chegar lá está cada vez mais complicado. Grandes companhias aéreas do mundo inteiro anunciaram cancelamentos e suspensões de rotas para diversas cidades chinesas. A Rússia anunciou o fechamento da fronteira com a China. Em várias partes do mundo, a procura por máscaras descartáveis só faz crescer. Em Hong Kong, enormes filas para tentar conseguir um pacote. Essa fábrica de máscaras na Turquia aumentou a produção
e já despachou mais de 800 mil para a China. Os pedidos passam de 1,5 milhão de unidades. Já em Wuhan, isolada há uma semana, as ruas estão tão vazias que os estoques de alguns mercados até foram repostos, mas não tem quase ninguém para comprar. Temos vegetais em boa quantidade. O preço baixou para tentar vender, disse este comerciante. No Brasil, continua em 9 o número de casos suspeitos. O Ministério da Saúde informou que já houve 43 notificações e nenhum caso confirmado ou classificado como provável. Alguns casos suspeitos de ontem foram descartados ou excluídos, mas outros 5 foram incluídos. São 9 os casos suspeitos hoje, 3 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará, com um caso cada um. O Ministério da Saúde informou que, por enquanto, nada muda aqui no Brasil, com o anúncio da Organização Mundial da Saúde, que decretou emergência global. Para nós, não, porque nós fizemos o planejamento dentro do Regulamento Sanitário Internacional. No nosso planejamento, no plano de contingência do Brasil, nós estamos no nível 2 de alerta, que chama perigo iminente, e se nós tivermos... Quando nós tivermos o primeiro caso confirmado, nós iremos declarar emergência de saúde pública de importância nacional, corroborando, obviamente, com a declaração da OMS. O Ministério da Saúde vai abrir licitação para alugar 1.000 leitos de UTI em hospitais que são referência no tratamento de coronavírus. Na China, pelo menos 42 brasileiros estão em Wuhan, o epicentro da doença. Em entrevista para o jornal Hoje, o embaixador do Brasil em Pequim disse que a maioria deles quer voltar para o Brasil. A grande maioria desses, quase todos esses brasileiros, expressaram o desejo de sair dessa região. E, enfim, nós transmitimos esse pedido para as autoridades em Brasília e ele está sendo avaliado. O secretário executivo do Ministério da Saúde disse que, neste momento, o governo não vai buscar essas pessoas. No momento, a posição brasileira é: não há quem quiser vir, poderá vir. Não vai haver uma interferência do governo para buscar essas pessoas. Elas poderão livremente tomar a decisão de voltar para o Brasil. Países como o Japão, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra mandaram aviões para retirar seus cidadãos da região em que há o problema com o vírus.